Momento Comerciário no ar, participação hoje aqui junto com o presidente do Sindicato do Sim Comerciário de Santos Região, o Washington Vicente, e a advogada trabalhista Thelma Rodrigues. Boa tarde, Thelma. Boa tarde. Para quem não sabe, quem me iniciou nessas jornadas aí de comentarista, TV, rádio, cinema, foi o Heraldo José Luiz Santos. Comecei com ele, sei lá quantos anos, né, Heraldo, lembra? Ele me levava lá, vamos, Thelma, porque eu estava na OAB na época, fazendo aquelas campanhas, enfim. Exatamente. E a Thelma, vamos lá, vamos participar. Para televisão, né? E aí a gente começou na TV, depois e até podcast, hoje. rádios, e estamos sempre por aí, né? Sim, sempre por aí. É um prazer estar com você. O Washington mesmo também. Comecei lá nos comerciários, Dr. Stalin. Hoje o Washington é o presidente. É um prazer estar aqui, podendo colaborar, porque a nossa batalha ela é muito complicada. Porém, tem algo que é muito bom hoje. O direito do trabalho, ele está na boca do povo. Verdade. É o dia a dia do povo. Hoje, quem não está falando da escala, quem não está falando da NR1, Exatamente. entre outras. Mas nós vamos falar tudo isso aqui no podcast e é um prazer estar com vocês, queridos. Washington, os melhores profissionais sempre passando lá pelo sindicato comerciário, né? Heraldo, Afinal, o mais antigo e o mais combatente, participativo, não só na questão do comerciário, mas do trabalhador de forma geral, né? Isso é uma característica especial do sindicato, né, Washington? Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, doutora Thelma. É um prazer tê-la aqui no nosso podcast. E, Heraldo, eu sempre falo, às vezes eu comento em alguns outros, ou no programa, ou em outros podcasts, que o sindicato sempre foi o formador de mão de obra. Está aqui a doutora Thelma. Verdade. Né? Verdade. Eu acho que foi recém-formada. Eu era estagiária quando eu comecei estagiária. Porque eu era aluna do nosso mestre, que está lá até hoje, graças a Deus, que é o Dr. José Stalin. E ele me chamou, poxa, eu lá enchendo, não, preciso de um estágio, quero conhecer. E fui trabalhar lá com ele. E quem formou a mão de obra para a indústria eram os sindicatos, né? Depois da criação das universidades públicas, depois universidade particular, cursos técnicos, hoje o sindicato não tem o contato com o trabalhador. Esse é o nosso grande problema, o nosso grande norte, de contactar o trabalhador, porque o trabalhador hoje não frequenta mais o sindicato. Então, assim, a doutora Thelma está aqui como exemplo de que deu certo, que formamos uma excelente profissional. Mas essa não participação tem a ver também com a reforma, ou deforma, né? Que o que se pretendeu foi exatamente isso, né? Minar, né, a atuação dos sindicatos para que o trabalhador não participasse mais e tal. E esse é um trabalho permanente, né, que os sindicatos têm que fazer para manter. Colocar ali o trabalhador. Olha, a gente só vai crescer se a gente estiver junto e unido nas reivindicações, né? Se nós pensarmos que nós estamos conversando aqui em off, aqui, que a desreforma já está indo praticamente para 10 anos, uma década. Então vamos imaginar que lá em 2017, quem tinha 19 anos praticamente estava iniciando a sua carreira profissional, seja ela no comércio ou em qualquer outra profissão. E agora, lógico, naquele momento teve um impacto. Mas teve um impacto que justiça, se você entrar na justiça e perder, você vai pagar, aquele medo todo, o pessoal se segurou. Mas hoje os impactos dessa desreforma no trabalhador, nos profissionais, ela já é bem clara. Eu sempre cito aqui, inclusive, o acordo entre patrão e empregado, que está lá na reforma. E o pior, ele pode ser tanto por escrito como tácito. Como se qualifica um acordo juridicamente tácito? Olha, eu falei para ele e ele falou sim. Como que prova isso, na justiça? Como funciona? Já houve algum questionamento desse na justiça, doutora? Olha, então o que nós falamos, desde 2017, com a deforma, que entrou esses absurdos, inconstitucionalidades, enfim, que foram se arrastando durante esses 10 anos, inclusive essa questão
dos acordos que ainda são válidos, né? Os extrajudiciais, os tácitos, os contratos os intermitentes que tanto nós combatemos, foi também validado, né, no STF. Mas o que eu acho que realmente acarreta aí até hoje um prejuízo para o trabalhador é essa questão da retirada dos reflexos importantíssimos, né? Principalmente nos intervalos, mas muita coisa após esses 10 anos permanece. Conseguimos algumas vitórias, poucas, mínimas, porque do jeito que estava, como, por exemplo, o camarada perder a ação, ainda ser penhorado para pagar um processo que ele devia, era assim, simplesmente coisas absurdas. Então, elas foram sendo até retiradas porque era muito absurdo. Essa questão, olha, hoje você vai ingressar das custas, você vai ter que pagar, também os entendimentos aí no TST está de uma forma, o STF está entendendo de outra, então tem muita discussão, mas ainda assim o trabalhador está conseguindo ingressar e se isentar das custas. Não que tenha ganho ainda essa batalha, né? Porque tem alguns juízes já que em primeiro grau, que já condenam em custas, honorários, enfim. Mas é uma batalha que nós estamos conseguindo vencer aí nos tribunais, mas que também ainda está em discussão. E eu brinquei, ele me chamou para o podcast, ele falou, Thelma, o que a gente vai falar? Falou, olha, das suspensões, porque está tudo suspenso. Olha, conseguiram suspender as sanções da NR1, né, Washington? Acho que não deu tempo da gente falar. Sim. Da sexta-feira passada, que a gente falou que era no Estado. A pejotização também, que foi um absurdo, perdemos 2 anos para eles, não decidiu nada. Ele suspendeu e aí tem que voltar lá para os juízes dos processos que estão parados em primeiro e segundo grau para depois ter uma decisão. Delivery, Uber, que também está aguardando decisões. Se eu esquecer, você me lembra, porque são vários temas que estão suspensos. Então, o que nós temos hoje? Suspensões, sem falar da escala, que a gente vai entender, que a escala é a que a gente vai, acho que, discutir hoje, né? Infelizmente, doutora, o nosso judiciário, né, a nível superior, ele está lotado por temas políticos. E o tema do trabalhador e da sociedade, ele fica de segunda, como se diz? Para depois. Né? Segundo escalão. Ou terceiro cidadão... ou nunca. Quer dizer, o cidadão ele não tem prioridade na justiça. Não. As prioridades são fraudes, corrupção, essas coisas todas que a gente vê no dia a dia. Sim. Né? E assim, a gente não está falando que a reforma ela produziu emprego. Hoje nós não temos nem emprego, nós temos subemprego. Inclusive, recentemente aí o fantasioso velho da Havan deu uma entrevista dizendo que ele paga R$5.000 de salário. Mentira! Primeiro que ele acompanha os sindicatos locais. Se São Paulo, que é a locomotiva do país, né, não tem o piso que Baixada Santista tem, você acha que lá em Santa Catarina ele vai pagar R$5.000? Ele pode estar falando que ele tem salários, além do piso, que é a maioria, que é o chão de loja, entre R$3 e R$5.000 ou mais, para o setor administrativo, porque a estrutura dele é grande, tem que ter profissionais mais qualificados e talvez pague um salário melhor. Mas falar que a média de salário dele é 5.000, isso não existe. E aí, doutora, voltando no que a gente fala da reforma, eu citei aqui, por exemplo, o acordo entre empregado e patrão. Como que é? Olha, eu vou entrar com o pé e você entra com o traseiro que eu vou chutar. Esse é o acordo. Sim. Eu tenho um exemplo aqui, eu até trouxe. Recentemente, o grupo GPA mandou um acordo diretamente para o trabalhador para que ele autorizasse o ponto do almoço livre, ponto por exceção. Isso vai dar zebra. Recentemente, uma distribuidora de bebida lá da Praia Grande queria usar o feriado do dia 29, que era o Jogo do Brasil, e fazer uma troca e eles jogar o feriado para o dia 3/8, não tem a justificativa. Ele já mandou o acordo pronto, Heraldo, pronto e com a assinatura dos trabalhadores. E queria que eu chancelasse esse acordo. Então, peraí, tem coisa errada. Então, não é assim. Recentemente, também, no dia do Jogo do Brasil, ligou uma associada lá falando, olha, meu patrão vai fechar o comércio para o jogo, só que ele quer que quando volta ao jogo, a gente cumpra esse horário até o fechamento.
Qual é a opção? Eu falei, a opção é você falar para ele que você não quer assistir o jogo e deixa o comércio aberto. Então, assim, não tem negociação, é imposição do patrão. Então, quer dizer, mas ele está dentro da lei, mas né, nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal. Sim. Pois é. O Washington, a gente teve algumas manifestações, aliás, ocorridas recentemente, né? Exatamente sobre o andamento, né? A movimentação dessa PEC da redução da jornada. Como é que o sindicato acompanha isso? Inclusive tem uma imagem aí, no dia 29 nós fomos convocados para uma manifestação que foi o VAT São Paulo, Vida Além do Trabalho, que teve uma movimentação de distribuição de panfletagem, informação, conversa com o trabalhador aqui na Baixada Santista. E no dia 30 ontem, teve, não vou dizer que é uma mega, né? Porque hoje o meio sindical não consegue fazer uma mega manifestação, mas as centrais se reuniram e conseguiram fazer um barulho lá na Avenida Paulista, mais para chamar a atenção do que vem acontecendo. Inclusive hoje, doutora, tem uma discussão já lá no Senado em relação ao projeto da reforma, né? E a gente não sabe exatamente o que esse presidente, o que o Alcolumbre quer. Se ele quer um cargo, né? Porque ele é o cara do cargo, ele gosta de colocar sempre gente em algum cargo no comando dele. Se ele quer indicar alguém lá para o STF, o que ele quer? Porque o país não aguenta mais a exploração, né, de jornada, o que está acontecendo, né, doutora? A senhora que está no dia a dia aí, como se diz, nos fóruns, nas discussões, não é uma única categoria, acho que é todas as categorias. As horas extras, na verdade, a jornada, ela sempre, aliás, acho que desde os primórdios, revoluções, elas acontecem, você pode ver que é bem por conta da hora, da jornada de trabalho, que é extenuante. Nós já tivemos vários movimentos aí, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que também foi por causa da jornada extenuante, né? Que houve aquela revolta, enfim, aquela tragédia toda, né, dentro de uma fábrica, que elas ficaram presas, enfim. Você também vê outras indignações que se transformam em rebeliões e que ocorrem dentro do mercado, né, dentro da área, justamente pelas jornadas. Por quê? Porque ninguém consegue trabalhar como eles querem, que você não tem uma vida própria, você vive em 12 horas e muitas vezes o empregado ele se sujeita porque ele está precisando desse dinheiro, né, porque o piso é muito baixo, né, isso não é só para os comerciários, né? Infelizmente isso atinge aí a maioria das categorias profissionais. Eu vejo muito também essa questão de querer obedecer, por exemplo, uma jornada, mas eu te pago as horas, mas o valor da hora é muito baixo. Então ele sempre fica prejudicado. Não é só o comerciário não que sofre aí desse mesmo problema. Nós temos outras categorias também que estão sofrendo muito, como as categorias dos trabalhadores portuários avulsos, que tem lá aquela jornada de 6, que batalha aí pelos intervalos de 15 minutos. Mas eu acho que hoje a que realmente está sofrendo essa categoria aí dos Uber, Delivery, como o pessoal gosta de chamar, porque eles trabalham aí muitas vezes 12 horas, 14 horas, tá lá na plataforma e a plataforma diz que não, que ele tem liberdade, que ele pode trabalhar da forma que ele quer. E, enfim, essa briga aí do capital e trabalho, eu acho que ela passa muito por essa questão da jornada, né, Washington? Ela fica muito prejudicial para o trabalho, e provocando o que nós temos hoje, né? As relações de trabalho deterioradas, né? Os sindicatos não conseguem mais dialogar, né, com os patronais, tudo vai parar, como diz o nosso querido mestre, doutor Stalin, tudo vai parar lá no STF, todas as discussões, e elas não se findam, como nós estamos falando aqui. A reforma começou em 2017, novembro de 2017. E hoje nós estamos em 26 e está tudo sendo discutido,
né? Várias ações diretas de inconstitucionalidade que ainda estão tramitando em virtude dessa questão. O acordado sobre o legislado, principalmente, né, Washington, que essa questão aí que agora está me preocupando, porque o que eles querem, na verdade, né, é tirar o poder de negociação, né, o poder normativo aí dos sindicatos, porque você tem essa PEC que está parada, mas o que essa PEC da 6x1 acabando, que foi votada na Câmara, está parada no Senado, sujeita lá alterações, não sei o que pode vir. Em compensação, nós temos, como o Washington falou lá, a PEC da maldade, a PEC não sei o quê, mas enfim, 7.0. E isso aqui me preocupa porque eles sempre querem usar como pretexto que o empregado pode negociar diretamente com o patrão, né? Apesar de 2017 ser aprovado, né, tá lá esse acordo, você vê que ele sofreu e sofre muito ainda quando você vai para a justiça, você discute e você ainda está conseguindo restabelecer, né, essa questão. Porém, agora eles estão tentando mais uma vez jogar, né, essa questão do empregado negociar diretamente com o patronal. Isso é muito preocupante. Sim, se essa onda pegar, né, na verdade, o principal efeito da reforma, desreforma trabalhista em 2017 foi retirar o custeio das instituições sindicais, porque esse custeio dava poder de mobilização. Eles falam de um monte de coisa, poder de mobilização. Por quê? Você não consegue tirar o trabalhador que está ali no dia a dia, cumprindo sua jornada, para fazer movimentação. Você precisa de alguém para ir lá, para te representar. Então, tudo isso, mais uma vez, tem custo, né? E assim, os sindicatos também empregam. Se você fizer um levantamento de quantas pessoas que trabalhavam em entidades sindicais, seja elas qual for o nível, tanto patronal como empregados, e que perderam o emprego, foram muitos. Então, eles não têm essa visão. E os sindicatos, o que ele tem diferente de uma empresa privada comum é só imposto de renda. O resto ele paga a mesma coisa, FGTS, INSS, tem fiscalização do Ministério do Trabalho, tem obrigatoriedade de cumprir a cota de aprendiz, ou seja, tem todas as regras que uma empresa também tem. Só que nós temos um diferencial. Nós somos o polo movimentador que consegue dialogar ou tenta dialogar para equilibrar. É que nem o doutor Stalin sempre fala, o sindicato é um equilíbrio social. Não tem como empregado e patrão conversar de igual para igual. Não tem como, não existe isso. Não tem como, não tem. Inclusive, eu anotei aqui que recentemente foi empossado o senhor Ivo Dall'Acqua. O Ivo Dall'Acqua, ele foi vice-presidente muito tempo da FEComércio São Paulo e agora conseguiu o êxito de estar presidente. E ele vem dizer que a escala 6x1, a alteração da jornada, é um fato populista explícito. Aliás, nessa linha, o presidente do Senado, lá, o Davi Alcolumbre, ele disse que não vai aceitar a pressão para votação, né? Porque já passou na Câmara, falta o Senado se manifestar. Não vai aceitar a pressão e tal, e chegou a dizer também, né? Que é uma medida, né, um projeto que beneficia o Lula numa eleição eleitoral. Ora, eleitoreiro. Ele sempre usou esse argumento. O outro candidato que está polarizando também já defendeu essa reforma. Já defendeu e não conseguiu. Tem vários vídeos dele falando, né, que é importante para o trabalhador e tal. Então, beneficia os dois. Sim, sim. Na verdade, a gente... Não, e foi aprovado por unanimidade. Se é populismo, se é eleitoreiro, não interessa. Cada um usa suas armas. Exatamente. Só que assim, o que acontece? Quando o mundo evolui, não serve para o Brasil. Quando o mundo precariza, nós temos que seguir a sequência do mundo. Quer dizer, a gente nunca vai estar de acordo com o mundo, a gente sempre vai estar na contramão. Agora, nós elegemos deputados e senadores, mesmo o doutor Stalin dizendo que ele representa o Estado, não, porque não é o Estado que impõe lá, é o voto. Eu acho que, no mínimo, eles quebram o decoro parlamentar, que é deixar de representar a vontade popular. Vamos se dizer, Heraldo, que isso aí fosse uma emenda popular.
ele ia falar a mesma coisa? Entendeu? É que, infelizmente, aqui no Brasil, prefere-se sempre ter um Judas para tacar pedra, né? Mas mobilização realmente não tem. E quando você vai fazer, você é criticado. O nosso sistema eleitoral, né, e de governo é esse, é o republicano. A gente não está mais na Roma Antiga para todo mundo ir lá, né? E ficar discutindo na praça pública. Não, você elege os seus representantes e... fazer, né? Ou depois verifica se acertou, se não acertou, porque muitas vezes acontece, vira uma loteria, né? O sujeito muda de posição também, você acredita que o cara estava defendendo aqueles valores, quando chegar lá ele modifica. E nesse caso específico a gente sabe que a briga do Alcolumbre com o Lula na verdade, pela indicação de alguém lá para o Supremo Tribunal Federal, né? Alguém de confiança. O Lula defende o Messias, ou o Bessias, como se falava no tempo da Dilma, e o Alcolumbre, que é o ex-senador, né? Infelizmente, a gente fica assim. Agora, o Washington, como é que as instituições patronais estão fazendo para que a mudança da escala não mude? Lobby atrás de lobby, né? Inclusive, são poderosos. Inclusive, eles alegam, por exemplo, hoje nós estamos no chamado pleno emprego, ou seja, uma taxa muito baixa de trabalhadores que ou não encontraram emprego ou estão no desalento, ou seja, minha vida está boa aqui, eu não vou procurar emprego. E aí o que acontece? Eles alegam que o Bolsa Família, promovido pelo Estado, que faz com que não tenhamos mão de obra. Inclusive, mais uma vez, vou voltar aqui no fantasioso velhinho da van, que diz que tem funcionário de 70 anos. Tem 70 anos. Pô, legal, não tem problema nenhum. Trabalhador é trabalhador, mas você concorda que o trabalhador de 70 anos, hoje, ele tem que curtir, no mínimo, a sua idade. Ele não precisa estar ele não precisaria estar no mercado de trabalho. Só está porque, infelizmente, mais uma vez, o trabalho tem que ajudar a família. O salário é arrochado, o salário é baixo, ele precisa complementar a renda. Mas eles alegam também que é transferência de renda. Tudo eles jogam no Bolsa Família. Ele sabe qual é a finalidade do Bolsa Família. Já está provado que o Bolsa Família é o melhor programa do mundo de transferência de renda. Já tirou o país da linha da miséria várias vezes. Porque você falar que R$600 o cara não quer trabalhar porque ganha R$600 é complicado, né? Isso é complicado, entendeu? Então, assim, são linhas de raciocínio que eles falam tantas vezes que a mentira tantas vezes falada se torna verdade e você acaba acreditando. Mas assim, o que eles estão fazendo é sempre isso, que vai quebrar o país, que a prefeitura, que o hospital, sendo que transporte, profissão reconhecida, já tem a sua carga horária. Funcionários municipais, estaduais e federais, a grande sua maioria trabalham 30 horas. O hospital já tem uma jornada regulamentada. Então assim, tanto o governo, como o Congresso, como o patrão, porque assim, quando você é o gestor, você é patrão. Se você perguntar para mim hoje, como gestor do sindicato, qual é a minha condição, eu vou seguir a linha patronal. Sempre chorar que está difícil, que não é fácil. Tá, mas a gente tem que se unir e mostrar. Peraí, então o que a gente precisa fazer? Quando nós elegemos o deputado é para representar a minha vontade. Não é verdade? Então, peraí. Mas, infelizmente, hoje vota-se muito asneira políticas, besteira, e vontade do governo. Se você pegar as câmaras municipal, só se vota projeto municipal do executivo. Estadual a mesma coisa, federal então nem se fala. Só que a diferença é que o federal tem um toma lá da cá, né? Me ajuda aí que eu te ajudo. E as instituições patronais, elas estão elencadas lá no meio da política. Eles elegem político para defender. A classe trabalhadora falar que elege político para defender, não existe. Né? E o país, ele não é emanado do PT. O país ele é emanado de muitas outras pessoas de bem que têm vontade de fazer algo de bem. Agora, tem que chegar lá para saber. Thelma, como que você vai saber como funciona? Quando você estiver lá. Sai candidata, você é uma pessoa do direito, você conhece, você é uma pessoa de bem, a gente vai te apoiar. Agora, o que acontece é que quando chega lá, aí fala assim, olha,
melhor não se meter nisso, porque o negócio lá é feio. Mas alguém tem que mudar isso aí. E a gente tem que mudar isso aí no voto. É assim que funciona. Washington, essa movimentação aí, por exemplo, da classe patronal, para barrar, né, as mudanças para a classe trabalhadora, ela inclui também a chamada PEC da maldade, né? Bush, fala aí, doutora Thelma. Essa PEC, é o que só também até complementando o que você está falando, essa questão da van, é uma loja que ela é uma loja que, na verdade, ele faz uma campanha eleitoreira, porque ele é candidato. Então, acho que ele é assim, o que representa mais o patronal e a forma como o patronal quer mostrar o poder, né, de pressão nos empregados, o que já ficou comprovado, né? Eu não estou falando nada que não esteja já na mídia. Então, a gente pode observar a forma como o patronal também exerce influência na própria mídia, porque ele tem um poder econômico e ele ali influencia muito. A PEC, essa PEC da maldade, que é a PEC do patrão, a PEC 7.0, a PEC da flexibilização, ela nada mais é do que a gente está falando aqui. Olha, vamos chamar empregado e a gente negocia aqui. Ah, como é que vai ser a tua escala? Como é que vai ser isso? Então, alguns, não porque eles não queiram, mas eles não têm, Heraldo, digamos, eles não têm capacidade de poder decidir ou de resolver, né? Porque muitas vezes eles não têm o conhecimento, né? Satisfatório para poder formular um contrato, né? E não são todas, até mesmo dentro dos comerciários, que é um pessoal que já tem um nível, né, de até universitários mesmo, eles vão ter dificuldade, porque ali envolve muitos termos técnicos, como negociação salarial, PL, enfim, vários benefícios que a categoria só conquista através dos acordos da convenção coletiva. E também o que é pior aqui nessa PEC, que eu vejo também, é que essa questão que está lá no STF da pejotização. Por quê? Porque essa PEC da maldade, aliada lá com esse processo, né, que está tramitando da pejotização, eles podem se aliar e decidir, olha, agora todo mundo é PJ, você vai lá e flexibilizar. Inclusive, numa decisão que foi, agora eu não lembro qual tribunal, mas a juíza ela falou exatamente isso. Com a já terceirização que ocorreu em 2013, da terceirização já houve muita flexibilização e hoje você, trazendo essa terceirização, eles estão querendo flexibilizar agora o último que sobrou, os últimos moicanos, aí, os últimos que sobraram para você poder fazer essa flexibilização, que são os seletistas mesmo, porque se você acabar com a CLT, e é o que, assim, nós vemos que está acontecendo aos poucos, mas dependendo... Agora bom, agora é férias, como eu já falei, entrou em férias, mas o processo estava com ele para votar. Dia 1º, quarta-feira, mas hoje, nossa, acabou. Então, quer dizer, ele está lá com esse processo para ver o que ele vai decidir sobre o PJ, se pode ser todo mundo, porque quando veio a terceirização, ela já falou, pode terceirizar tudo, não tem mais fim, não tem mais nada, vamos terceirizar tudo. O grande problema hoje, ainda desde 2017, da terceirização, por exemplo, vamos pegar um exemplo, você tem a categoria do comerciário, ele tem um piso de categoria, tá lá, X. Quando esse mesmo trabalhador, esse trabalhador que sai do piso do comerciário e vai para uma outra empresa dentro do comércio terceirizado, ele não tem aquele piso. Ele não tem aquele piso. Né? E aí já derruba aí na questão de piso salarial. Vai chegar numa hora que você vai ter uma grande categoria, que é do terceirizados. Sim. Quer dizer, e a empresa que terceiriza, ela não está vinculada aos acordos nem convenções. Ela vai ter que fazer a dela. Né? E outra... Quebra a garantia. E tem outra pior, que o cargo de confiança vira o PJ. Antes ele era cargo de confiança, ele era o gerente. Hoje os gerentes, eles estão sendo PJs.
Eles são PJs e são cobrados por metas, Sim. tem que fazer a mesma jornada da abertura e fechamento da loja, e os caras aceitam. Quer fazer o quê? Aí o cara fala assim, eu tenho que trabalhar, tudo bem, mas e agora? Mas aí o que acontece é exatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, eles estão mascarando um contrato de trabalho, né? Então, por isso que é bom as denúncias, sabe? Ministério Público atuar aí, porque senão vira uma bagunça. A terceirização veio, já precarizou. Se passa essa pejotização, aí complica, porque se pejotizar aí qualquer trabalho, fica muito difícil. E essa questão também da PEC da maldade aí, ela só se alia. Os dois aliados, aí realmente vamos... Essa PEC, ele pega o modelo de uberização, que é a liberdade. A flexibilização, ele quer flexibilizar. Então, mas ele fala assim, liberdade. Eu gosto, vou chegar para o Heraldo, que é meu patrão, e falar, Heraldo, amanhã eu só vou trabalhar 1 hora, beleza? Aí o Heraldo, pô, legal. E as outras, hoje são 7h20, as outras 7h20 eu fico o quê? Você chama a Thelma, que a Thelma vem e trabalha. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Sim. Hoje, o empresário... Dependendo do mercado, não tem como funcionar dessa forma. Não tem como funcionar. Sabe? Você está num trabalho, você não pode parar aquele... Peraí, chega aqui outro e... Balela. Não é, balela. No Porto, eu te dou até um exemplo, ficou lá 6 horas, porque eles não podiam dobrar, enfim. Mas você vê que a dificuldade que é para você fazer essa turma, né, para vir outra para revezar, porque muitas vezes eles estão num trabalho que eles não vão poder parar. Olha, peraí, vamos parar agora esse navio, porque, olha, tem que chegar outra turma. Não funciona assim. Então, às vezes, tem tido problemas e até eles contratam via CLT justamente para não ter que ter esse tipo de problema, entende? Porque não tem como você fazer um contrato de 2 horas, 3 horas, seja lá qual for a atividade que o camarada está desenvolvendo. Porque aí a regra é minha, né? Não é a regra do sindicato ou do OGMO. Sim, você... Ele não aceita esse regramento. Ele quer determinar o que deve fazer. Esse é o quesito. Na verdade, eu entendo assim, a flexibilizar, você já vê, já tem acontecido isso em vários momentos, né? No decorrer lá das relações de trabalho, as atividades que você consegue através de acordos, convenções, todas essas normas aí você já consegue fazer isso. Agora, nessa PEC, o que eu acho que é muito prejudicial é essa questão de você querer colocar o trabalhador nessa situação em que ele não compreende, né, a forma em que vai se processar. Ele não tem, na verdade, capacidade de compreensão. Então, o nosso trabalhador, ele tem esse problema. E embora, muitas vezes, né, nas redes sociais, elas pregam muito isso, de que ele pode, né, porque a gente tem agora também, não misturando muito o assunto, senão o pessoal que vai endoidar, mas assim, essa questão do empoderamento através aí do empreendedorismo e tal, então todo mundo está achando que é assim, peraí, eu vou lá e eu sou patrão e eu vou fazer. Nossa, gostaríamos que fosse, gostaríamos que todos tivessem esse poder, esse conhecimento, né, que muitas vezes leva tempo, né? Mesmo nós, como profissionais liberais, eu falo, você leva um tempo para você poder aprender, para você poder fazer. Então, é isso que as pessoas têm que ter conhecimento. Eu vi também muita reclamação na questão aí desse pessoal do Uber, que eles reclamavam que eles não querem ser CLT, eles entendem que não dá, porque eu não quero ser empregado, porque... Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que ele não pode ficar sem um seguro, que ele não pode depender daquele salário que não está... fechando a conta dele no fim do mês. Então, são hoje esses pontos, né, que complicam muito, né, Washington? Porque assim, quando você fala assim da regularização ou
do Uber ou do serviço de aplicativo não é para interferir. Se ele quer trabalhar 24 horas, o problema é dele. Né? Só que assim, o problema é dele e da plataforma. Então, a plataforma ela tem que ter uma regulação que dê a garantia mínima. Já pensou você, por exemplo, moto Uber, o cara está 24 horas no ar fazendo. Tu vai pegar uma moto. Qual é o risco de acidente? É grande. Sim. A mesma coisa o Uber. Vai chegar uma hora que o cara, ele tem, não é uma hérnia de disco, ele tem mais hérnia do que coluna. E aí ele vai procurar o direito dele, porque vai falar que ele porque fica computado quanto tempo ele trabalhou. Aí sabe o que o Uber vai dizer? Ele ficou porque ele quis. Né? E tem outra. São empresas de fora do país, que toda a regulação é de fora, ficam mínimo aqui, você não tem regramento, fica mínimo para o país e sem proteção social. O que se busca hoje é a proteção social, gente, porque a gente vai ficar velho, a gente vai ficar doente, a gente vai ter que deixar alguma coisa. A gente vai ter que deixar alguma coisa para alguém que você é casado, você tem filho, você não deixa nada. Então, assim, a gente não é robô. Tem que entender que a gente não é robô. E outro agravante que eu acho que pode acontecer também. Todo esse modelo aí de terceirização, privatização, ele quebra o sistema previdenciário. Sim, com certeza. Porque, eu sou PJ, então, eu recolho quando eu quero. Sim, sim. Não recolhendo, né, a Previdência, como é que vai bancar? E outra coisa, Heraldo, então, o nosso sistema de Previdência é aquele sistema que quem trabalha paga pelaquele que parou ou e vice-versa. Penso eu que realmente deveria mudar, porque assim, qual é o interesse do governo ele regular a Previdência? Eu não sou a favor de banco, mas você pode ter sua Previdência, você pode ter seu cartão social desde que você nascer, até quando você começar a trabalhar, até o fim da tua vida. E ele pode migrar para onde for, sem precisar de interferência de governo. Vira um fundo administrado por todos que estão ali, sem precisar de governo, mas o governo tem interesse. Tem interesse porque é um banco. É um banco, financia um monte de coisa, dá cargo para não sei o quê, entendeu? Então, assim, já começa por aí, acaba com isso aí, porque concorda? Vamos supor aqui, eu entrei numa empresa, essa empresa vai abrir o meu fundo social, e aí ela é obrigada a depositar nesse fundo social o meu valor mensal, não importa qual for, e eu sou fiscalizador. Se não cair, eu aciono para a empresa pagar com multa. Mas, Washington, no passado nós tivemos aí os chamados institutos e todos eles quebraram por má administração. Não. Porque é muita fraude. Mas o governo é bem administrado? Não é, o governo tampa buraco. Não só os institutos, como os Banco fundos. Master agora como os fundos de pensão. O Banco Master Portos, do Banco do Brasil, que é os mais fortes, também quebraram por má administração. Quebrou porque você não faz um rodízio de gestor. Mas deixa eu te falar, o Banco Master pegou várias carteiras de trabalho de servidores. Sim, acabou. Acabou. Mas por que eu te falo? Mascarou. Porque o problema nosso é exatamente isso que eu estou te falando. Olha a falta, não é nem falta de conhecimento, eles mascararam números. A gente está vendo isso direto agora. Banco Master, Banco Digimais, eles mascaram os números e você nunca vai saber que aquele teu dinheiro não estava lá. Por isso que eu sou contra, hein? Eu prefiro ainda depender lá do INSSzinho do governo, pagando, recolhendo, porque é uma forma ainda que você tem mais legítima. Não estou dizendo mais, digamos, menos fraudulenta de você poder ver um dia uma aposentadoria. Não, fraude vai ter, mas a gente pode chegar um dia igual a Grécia. A Grécia quase zerou lá o fundo de previdência. Sim, porque não tem dinheiro. Não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Sim, pode acontecer aqui também. Pode, mesmo sendo no Rio de Janeiro, não, mesmo sendo federal, doutora. Mesmo sendo federal. Mas mesmo assim. Por que o governo passou a administrar o fundo do FGTS? Porque é um fundo que movimenta. Vamos agora, recentemente. Aí agora, porque, olha. Agora que paga todos os fundos, todos isso aí, banco, que você coloca para previdência privada, para isso, eu particularmente, tá? Essa é a minha opinião. Não concordo, porque você fica na mão olha, e são instituições que têm a maior credibilidade, né? Que você confia que teu dinheiro está lá e quando você vai ver, já era. Não, mas pode ser no banco público. Não precisa ser no banco privado, pode ser no público. O sistema bancário,
até, de certa forma, é rígido no país, né? Você não tem notícias, por exemplo... Depois... Se você pegar os grandes bancos, nenhum deles, né? A gente teve notícias aí de, sabe, sumiu o dinheiro do trabalhador, ou sumiu o dinheiro do correntista, sumiu o dinheiro do investidor. Não tem. Agora, vem o cara aí, o seu Vorcaro, e oferece milhões e milhões, quer dizer, pô, o mercado está oferecendo lá 0,00 não sei o quê. Aí fala, não, investe aqui que eu vou te garantir não sei quanto. Não, e outra, ele foi em dinheiro certo, né? Que foi os fundos de pensões. Ele só foi em coisa certa. Claro. E quase conseguiu conseguiu jogar esse buraco todo pro Banco de Brasília, que pegou uma boa parte. O Rio de Janeiro entrou. Mas por isso que eu digo que hoje em dia, com essas tecnologias, eles têm muita facilidade para fraudar. Então, acho que a gente fica muito exposto. Então, minha opinião. Mas a gente agora, sempre vai estar exposto. A gente evoluiu bastante, o sistema de PIX, o sistema de pagamento, tudo isso. Agora, essa questão da fiscalização, a gente não tem como. Até me fugiu aqui, eu ia falar do banco que a gente estava comentando, dessas carteiras, o dinheiro sumiu, o dinheiro evaporou. O banco não vai conseguir cobrir, aquele cara já era, ele não vai ter mais o dinheiro dele. O Eike Batista captou bilhões aí sem ter uma lata de óleo, pô. Olha, captou bilhões aí para. O sistema bancário evoluiu muito. Eu lembro que em 1997 eu fui para Buenos Aires cobrir um evento lá pelo jornal que eu trabalhava. E acabou o dinheiro que eu tinha e lá, andando lá, tem uma agência do Itaú. E eu tinha meu cartão do Itaú. Aí eu fui lá no banco e falei, eu queria fazer um saque, não sei o que e tal. Mostrei o cartão, o cara abriu a tela e já tinha lá minha conta toda. Na Argentina. Aqui era difícil. Uhum. Você tinha ainda com cheque, você dava no balcão, o cara lá ia para trás, pegava a fichinha, ia conferir a assinatura, essa coisa toda. Lá tudo digital. Hoje não, hoje a gente evoluiu bastante a ponto de nós termos o Pix, que hoje, né, é motivo de inveja. Não, de ganância das administradoras de cartão de crédito. Colocaram até o Trump na jogada, né? Sim, porque as empresas é tudo americano. Pô, imagina. E é dinheiro de não, usa o cartão aí que você vai pagar uma taxa aqui. Não, porque não tem taxa nenhuma. A não ser quando é a pessoa jurídica que faz a movimentação, né? Sim, que é pessoa física. Mas você vê como o trabalhador e a sociedade é muito vulnerável. Até anotei aqui, ó. Recentemente, a rede de farmácia Drogasil e Raia, elas foram condenadas a pagar 10 milhões por usar o CPF tem uma carteira, na hora da compra. Lógico, isso aqui vai ter... Aquilo me irrita pra vai caramba, recorrer, né? tal. Só que é o que eu falo para ti, sabe, é pura fraude. Você vai ter o desconto porque você vai dar o CPF. Ou seja, essas empresas são elas que quebram a lei de proteção de dados, elas que vendem suas informações. Heraldo, você é aposentado. Isso, né? Mas, os bancos que fazem empréstimo, eles sabem antes de você que você está aposentado. Claro. Antes. Você ainda nem teve a resposta do INSS, eles já estão te oferecendo um crédito consignado. Mas eu nem sei quanto eu vou ganhar, nem nada. Só que aqui não vai dar em nada. Vai chegar, vai recorrer, vai fazer um acordo, tal, não vai dar em nada. E aqui também, eu trouxe também para anotar, só para você ter uma ideia, porque eu coloquei aqui, ações promovidas pelo Ministério Público, benefícios para a classe trabalhadora e sociedade. Quando você entra com ação, o doutor Stalin sempre fala, na justiça, já está lá quanto que é o teu dano moral, o teu dano sexual, o teu dano material. O Ministério Público não, ele dá o preço, o valor que ele quer. Recentemente, pegaram lá numa fazenda, até eu anotei aqui, colheita de limão. Trabalhador análogo à escravidão. Análogo. Não, escravo. Né? Aí, toma chicotada. Isso. Aí houve lá a ação. É igual ou é? Aí houve lá a ação do Ministério Público. Aí cada um, são 20 trabalhadores, cada um vai receber R$ 3.500 de indenização. Nossa, e cada trabalhador. Isso. E 20 mil de dano moral coletivo que vai para o FAT. Por que não esse mais esse vão para os trabalhadores? Porque FAT. Exatamente. Entendeu? Então, assim, são tipo de atitudes que não condiz com
a exploração, sabe? Ó, são 20 trabalhadores que vão cada um vai ganhar 3.500. Eu entendo que a falha aí é do próprio Ministério Público que está agindo em desfavor do trabalhador. Na verdade, fez lá um bem bolado para dizer porque o juiz não inventa número. Que fez, entendeu? O juiz não inventa número. Se você entra com uma ação, você fala assim, eu acho que essa situação aí, a parte contrária tem que me pagar 10. O juiz vai avaliar, não, 10 não, vamos fixar em 7, não sei o quê. Agora, se o Ministério Público pede isso, quer dizer, é uma desvalorização. Quanto tempo o trabalhador está sendo chicoteado? Sim. Então, uma chicotada vale 3.000 só. 3.500. A gente não... o Ministério Público entrou, mas também já aconteceu um caso aqui que o Ministério Público entra e a trabalhadora entrou com a sua advogada lá e conseguiu, né? Aqui a gente não sabe o que rolou, a gente está vendo só o que o MP. Sim. Porém, eu acho que poderia sim estar um pouco melhor. Porém, pode ser que esteja uma outra ação, pleiteando os direitos deles lá, trabalhistas, né, concomitantemente, e que ele possa ter recebido. Também é algo que pode acontecer, né? Mas o valor está baixo mesmo. A gente volta naquela situação, né? Porque fizeram de tudo para dificultar que o trabalhador fosse ao seu trabalho, com ameaça de pagar, essa coisa toda, né? Imagina, o dano moral a meu favor não é o mesmo do ministro do STF. De jeito nenhum. O menorzinho é 30 mil, 300 mil, entendeu? Por quê? Se você, por exemplo, não é nem questão trabalhista nem nada, mas, por exemplo, num voo, a tua bagagem é extraviada, você vai à justiça, ele vai dar lá uma indenização de 2.000, 1.000 e pouco. Se é um membro do Judiciário, do Ministério Público, 200 mil, 300 mil, assim... Não pode tarifar. Isso veio na reforma, tinha previsão dessa questão aí. Se você ganha de salário até X, você vai receber X. Então, quer dizer, se você é um CEO, nossa, então o teu dano moral é muito melhor que o da dona, aquela doméstica. São castas. Então, mudou, né? Eles tiraram essa tarifação, porém, em vários casos que você ingressa, o próprio judiciário, ele coloca abaixo os valores de dano moral, qualquer dano material você tem que provar, sei lá, que você perdeu tudo, as pernas, os braços e tudo, para você poder ali ele te indenizar de uma forma que seja... Eles fizeram uma tabelinha, quando você vai no congresso, que você convida um desembargador, nossa, para ele lá, ele te dá uma aula lá que é tudo fácil, que a justiça é justa, e quando ele está lá julgando, ele não faz nada daquilo. Né? Outra questão que eu coloquei aqui, que é para a gente, já estamos indo finalizando, que fala da portaria 3.665 de 23, que regula a abertura nos feriados. Né? O empresário, o empregado também, agora a gente não vai trabalhar mais no feriado, vamos trabalhar mais no domingo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Na verdade, quem decide se abre ou não no domingo é o patrão, ponto. Ele que decide, tem que negociar, né? Tanto é que algumas cidades aí, eles negociaram que não iam abrir no domingo, algumas empresas entraram com liminar lá e conseguiram, dando a abertura. Só que quando o patrão ou a organização patronal sofre revés, aí eles querem fortalecer na negociação coletiva, como é o caso agora da Scala. Não, tem que ser negociado em convenção coletiva. Não tem que ser negociado em coletiva. A gente negocia em convenção coletiva à parte. Né? Quando você falou do Porto, ele não precisa contratar um CLT. Ele pode fazer um acordo coletivo na qual o empregado, eu ouvi falar, enquanto é o seguinte, a tarefa não finalizar, é vocês que continuam, é o terno que continua no trabalho. Pronto, não sei, eu não vou falar como que é o Porto, mas deve ter um regramento. Assim é com a gente também comerciário. Mas quem tem que falar o sim ou não é o trabalhador, para depois ele não falar que... Né, porque eles gostam muito de falar assim, negociou com o teu sindicato que fez. Né, mas o trabalhador tem que ter assembleia para ter validade, o trabalhador tem que ser ouvido. E nessa portaria aqui, recentemente saiu um acordo, provavelmente vai ser reeditada novamente. Né, porque a grande discussão aqui era que supermercado era igual uma farmácia, que podia abrir porque era necessidades especiais. E não é. Os supermercados, quem não comprar no domingo, compra na segunda, quem não comprar, compra no sábado e assim por diante.
Então, essa portaria vai ser reeditada novamente. Conseguiram lá dentro do grupo de trabalho criado pelo... Agora não estava mais no Ministério do Trabalho, só ficou empregados, representantes de empregados e patrões. Quem representa os empregados nesses acordos são as centrais. E eu acho que agora vai ser reeditada com uma mais tranquilo e tem que ter previsão nas convenções coletivas. Não pode ser de qualquer jeito, porque senão o patrão não quer pagar 100%, não quer dar folga, ele quer fazer do jeito que ele quer. Então essa portaria aqui, que ela já está em vigência, que é proibida a abertura no feriado sem acordo ou convenção coletiva, e agora ela vai ser reeditada, que assim já está na lei. Lá, a lei já existe, na verdade, foi a portaria 671 que criou essa confusão toda. Sim, né? sim. Então, a nossa convenção coletiva dos comerciários, ela tem validade até 30 de setembro. Por enquanto, nós não temos dor de cabeça em questão disso. E eu acho que, assim, né, não é nós que temos que proibir o trabalho. Nós estamos lá para regrar, né? Algumas regras têm que ser seguidas. Que eu falei, o cara não quer pagar hora extra, o cara quer banco de horas, não quer depois dar a folga, vira um pandemônio. Pois é. Quer dizer, aqui pelo menos, né, a questão do trabalho no domingo já está muito bem encaminhada pelos sindicatos. Né? Então, né, não é assim, funciona, não, você tem que vir amanhã. Não. Calma. Vamos acertar isso aí primeiro. Está acordado. É. Mas tem um lado bom que eu vejo da portaria, sabe? O Washington é trazer os sindicatos, sabe? Chamar de volta. Então, teve algumas coisas que eu acho que ainda não é o suficiente, mas deu muita importância, deu um protagonismo, como o pessoal fala, Sim. para os sindicalistas de novo. Sim. Isso foi muito bom e espero que continue assim. Né? Porque agora, com essas centrais, todo mundo vindo, falando, é muito importante chamar de volta, né? Porque eles, além de estarem excluídos, muitas pessoas desvalorizam os sindicatos, não querem participar. Então é bom, tem que chamar, tem que ter aí, tem que colocar, tem que chamar para a mesa para negociar. É igual um tema né? sério que não tem negociação, é o trabalho da mulher. É o direito da mulher. É inegociável, não tem. As empresas vão ter que se adequar. A mulher tem que ter a folga quinzenal. Acabou, não tem que se negociar. Aí agora eles querem negociar. Né? Então, assim, a reforma de 2017, ela teve esse viés de que os sindicatos se vendessem para negociar. Só que assim, você concorda, eu sou o presidente do sindicato, eu faço uma cláusula que prejudica o trabalhador. Esse trabalhador vai no Ministério Público, esse Ministério Público pede o cancelamento da cláusula, é ridículo. É ridículo. O patrão não, o patrão, enquanto ele usufruiu, para ele é lucro. Só que para a gente, que é da classe trabalhadora, a gente fica desmoralizado, porque já é difícil negociar nesse país com empresário, porque eles choram sempre, né? E os grandes são pior, esses são são os lobistas da moda, porque as grandes redes é que pressionam os sindicatos locais, porque para eles 20 centavos de 100 mil trabalhadores é muito dinheiro. Então, se a gente pudesse negociar pequeno, médio e grande, ficaria muito mais fácil, mas não. Quem mantém a estrutura sindical patronal é os grandes, e aí eles acabam sucumbindo à vontade do grande. Aí na hora que vem alguma alteração trabalhista, aí eles querem defender o pequeno. Porque o pequeno não pode. Eu acho que pode. O pequeno é o melhor administrador de negócio do país, por isso que eles movimentam a economia. É o pequeno, não é o grande, não, que tem investidor do Chile, que tem investidor não sei da onde. Esses aí só arrecadam e levam o dinheiro. E nesse sentido, eu acho que fica difícil, por exemplo, negociar com grandes redes, como por exemplo, de supermercados? Então, supermercados, eles têm, assim, aqui na Baixada é mais difícil ainda, porque 3 cidades é o varejista que representa e 5 cidades é um sindicato de supermercado que chama-se Sincovaga. Na verdade, os grandes, eles, além das dificuldades, eles também têm autonomia. Então, assim, não é difícil, porque eles podem, como o faturamento é grande, tem vários benefícios fiscais, então você consegue negociar. Né? Mas no começo é não total, né? Sempre não. Porque quem negocia é um representante que é funcionário,
que quanto melhor ele negociar para a organização, mais bem visto ou melhor é o seu salário, então se torna esse, né? Mas assim, a gente negocia o possível, né? O possível. Aí isso lembra aquela situação das audiências, né, doutora Thelma? O senhor pode responder pela empresa? Não, aqui só o preposto, mas eu não posso. Ele nunca tem poder. Não tem poder. Mas então, você aceita 10? Não, eu tenho que levar lá para a diretoria para ver se aprova ou não. Infelizmente, faz parte, é difícil. É difícil. Ô, Washington, quais são as iniciativas do sindicato aqui para a nossa região, desses últimos dias aí que vocês estão trabalhando? Então, nós estamos aí nesse movimento aí da jornada 6x1. Agora, eu acredito que com toda a dificuldade, a gente vai conseguir que essa bendita PEC da redução de jornada saia ainda esse ano, de preferência antes da eleição, independente do tema eleitoral. Os sindicatos comerciários está fortemente com a nossa federação, aqui a nossa presidente interina, Márcia Caldas, também está lá em Brasília nesse momento, na discussão, na plenária que está tendo lá no Senado. Eu acho que é o seguinte, a política é legal por isso. Se você tiver aproximação para conversar, você vai chegar no denominador. O problema é eles quererem ouvir e entenderem, porque a maioria das vezes não entende, viu, Heraldo? Não entende. E a proposta que foi aprovada na Câmara também não é a melhor, mas foi a possível. Né? Não sei se você acompanhou, agora que no Chile e na Colômbia, se não me engano, que vai iniciar a jornada de 40 horas. Levou um processo aí de 10 anos, né? Porque também lá era 48, né? Então, assim, a jornada ainda era muito alta. Mas a gente começou bem, eu acho que a gente tem que pegar a votação da Câmara e pressionar para o Senado ratificar. Eu acho que e você falou um negócio interessante e que é a realidade mesmo, né? Muitos parlamentares estão lá e não conhecem a realidade. Estão votando aquilo que não sabem. É oba-oba. E não se preocupam, não se interessam em saber. É terrível, né? Então, daí a importância, né, de uma atuação firme dos sindicatos. Igual no judiciário. E mobilização. Igual no judiciário, quando você leva para o tribunal, quem conhece do tema? O relator e o revisor. O resto só acompanha. Não é verdade? Sim, muito então, verdade. Então, quando um político se torna relator de uma coisa, ele vai a fundo. Por exemplo, o nosso presidente da federação, ele foi relator do orçamento. Então, assim, ele sabia de orçamento? Não, mas ele foi lá, se aprofundou e conseguiu, dentro das negociações políticas, saiu o orçamento que foi 2024, 2025. Então, assim, tudo se aprende. Agora, né, se você é eleito por uma bancada do dinheiro, e aí você, infelizmente, está vendido para esse tipo de bancada. Se você é eleito por uma bancada de trabalhador, você vai fazer o trabalho que é o trabalho que o trabalhador precisa, representação. Ô, Thelma, nessa linha que o Washington acabou de mencionar, você acha que era importante no passado, quando se tinha a presença dos representantes dos trabalhadores e da classe patronal, na composição da Justiça do Trabalho? Eu achava muito bom, eu achava importante. Por quê? Porque ali você tinha os votos, né? Então, muitas vezes, os classistas derrubavam o voto do juiz e os dois votavam, dava 2-1, e aí eles conseguiam mudar aquela decisão, né? Que muitas vezes podia ser prejudicial. Eu sempre falo muito com a Loise, porque eu cheguei a pegar uma época de classista e você via, né, esses votos divergentes do entendimento do juiz. E hoje não, hoje ele decide tudo absoluto sozinho, sozinho. Isso quando decide, porque a gente tem visto aí muitos juízes que estão em atraso com as suas decisões, enfim, aquela procrastinação. Eu não vivi essa época assim para conhecer, mas assim, como tudo, as pessoas extrapolam, né? Segundo a informação, tinha classista querendo ser o titular da vara, né? Então, assim, eu acho que o ego aí, então, acima de tudo. Assim, na verdade, o que acabou, a justificativa maior foi a questão salarial, né?
do gasto, enfim, e que culminou aí na extinção. Porém, para a composição, como foi formado, era interessante, porque você poderia ter um juiz que perde. Ele vai julgar aquilo, mas não vai ser aquilo, entende? Por quê? Porque os dois iam contra ele. Se os dois se entenderam, não, mas espera aí, realmente não pode ser... E aí seria muito bom, porque a gente não ia ter mais uma decisão que você... agora, só tribunal. Não, e tem absurdos e absurdos. Por exemplo, tem juiz que não entende, tem juiz que não conhece o direito sindical, tem juiz que não sabe que sindicato tem uma imunidade. A gente não quer isenção, a gente tem imunidade. Aí sabe o que ele fala? Você tem que provar se você tem condição ou não de entrar com a ação. Ou seja, eu sou substituto. Já pensou? Entrar com a ação... E aí a ação é indeferida e eu arco com a despesa? Não pode, né? E tem juiz que coloca lá que o sindicato tem que provar que não tem condições. Da gratuidade. A gente tem imunidade, não é imunidade, não é diferente. O que eu acho que contribuiu também para a extinção dos classistas foi que, não só do lado dos empregados, mas também do patronal, começou a ser muito mal utilizado, né? Virou moeda de troca. Sim. Né? O presidente do sindicato, ou ele pleiteava, né, a sua indicação, ou de alguém que era ali do clã. Né? E no patronal a mesma coisa. E qual era o grande objetivo? Chegar no tribunal. Né? Ser juiz. Chamado de juiz, chamado de desembargador. Que sempre foi um problema isso aí, né? Essa questão monetária, né? Que tudo que envolve esses cargos é o dinheiro. Então, muitas vezes o dinheiro, ele... Aí quebrou, né? O orçamento. Atrapalha. Sei lá. Mas, assim, no meu ponto de vista, esses 2-1 foi muito bom. Mas será que era hoje... uma época muito boa. Será que mesmo com o juiz classista, será que hoje o custo não é maior? Porque não tem juiz classista e as despesas continuam muito altas, né? Saiu o juiz classista... Sem substitutos auxiliares. Saiu o juiz classista e entrou os benefícios. Pois é, mas aí essa caixinha da Pandora que só eles sabem, né? Thelma e Washington, o Washington chegou a mencionar a questão dos trabalhadores, né? Do colheita de limão, mas aqui no Sul, recentemente, nós tivemos também uma situação de um funcionário que foi chicoteado numa empresa lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Meu Deus o gerente era estrangeiro, né? Houve uma manifestação depois dos trabalhadores e tudo, e ele foi afastado. É a fábrica da Mídia, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Né? Meu Deus, eu nem vi essa chicoteado, caramba. Essa fábrica lá produz uns equipamentos, essa coisa toda de borracha de vedação de geladeira, e foi exatamente com essa borracha que o trabalhador apanhou lá. Diz que o gerente não gostou do serviço lá, que o funcionário estava fazendo. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Preso, né? O cara também vem para cá e acha que aqui, sabe, pode tudo. Aquelas colônias, né, onde eles mandam, esse cara tem que ir preso, ficar preso, pô. Infelizmente. Infelizmente é isso, né? Bom, o que temos mais aí pela frente, Washington? Eu acho que chegamos aí, né, no nosso tempo aí. Né? Porque conversa porque tem assunto tem bastante. E falaram uma hora. Como diz o doutor Stalin, em 4, 5 horas dá para resolver tudo aqui. Nossa, 4, 5 horas. Eu acho que temos que agradecer a presença da nossa ilustre doutora Thelma, que veio prestigiar o nosso podcast. Vamos esperar a próxima revoada dela para o Brasil. Pode me convidar que eu estarei aqui. Eu estou indo agora férias, volto para Montreal, mas voltarei. Já está escalada, viu? Você sabe onde vocês estão, eu vou seguindo, com certeza. Sim. E é só me chamar que eu tô lá. Tá na de repente eu dou a gente consegue fazer um aí online. Pô, legal. Também. Vocês me chamam de lá, eu vou lá, vou mostrar lá como é que tá o gelo, o mercado de trabalho, que também não está
O frio, o gelo e o mercado de trabalho, que também tinha muita movimentação lá. Quem sabe vai dar. Vamos ver esse ano como é que vai estar lá. Legal. Tá certo. Obrigado, Washington. Obrigado, Thelma. E até o nosso próximo encontro do Momento Comerciário. Um abraço.